uns tempos pra cá, a fruta do Luffy simplesmente está cercada de mistérios. De uma simples fruta que no começo parecia algo bastante até mesmo idiota, hoje ela é uma das frutas mais procuradas pelo governo mundial e talvez o motivo pela criação de tudo que existe no universo de One Piece. Vamos entender melhor o que pode ser a Gomu Gomu no Mi de verdade, ao invés de apenas uma fruta comum. Por que ela tem diversos paralelos para ser algo muito importante para a história, Afinal, a gente sabe que ela vai ter que enfrentar junto com o Luffy o inimigo que é basicamente as trevas, Assim como Im-sama, o usuário da Yami Yami no Mi Barba Negra é o detentor da fruta da escuridão, das trevas, aquele que consegue sugar tudo. Então, como a fruta de Luffy pode ser suficiente para enfrentar algo dessa magnitude? Vamos entender tudo nesse vídeo. Nesses últimos dias, meses, semanas, tanto faz, surgiu muitas novas teorias sobre qual é realmente a fruta do Luffy, A gente já tinha alguma teoria muito tempo atrás sobre ser, a do Sun Wukong, que o Luffy, querendo ou não, é bastante baseado, mas agora isso mudou um pouquinho, Tendo informações sobre o que o Hushu falou, sobre a fruta ser algo que fez ele próprio ser expulso e ser caçado pelo governo mundial, Por que isso? Afinal, a CP0, a CP9, perdão, perdeu, não conseguiu recuperar as plantas da arma ancestral e eles até estão lá de novo, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o Hushu foi caçado e foi dito pela própria CP0 que precisava ser derrotado. Então, na fala do Hushu, ele estava extremamente frustrado com o Chapéu de Palha pelo que o Shanks fez, Roubou a fruta, a Gomu Gomu no Mi dele, do barco dele, enfim, do pequeno loot que eles tinham. E por algum motivo essa fruta era muito importante, Será que isso é ordem do Im-sama, Já que se essa fruta realmente foi a que teve o seu nome alterado, ela não seria a fruta da borracha especificamente, A gente não pode querer dizer que ela não tem as propriedades de uma, já que o Luffy apresentou isso desde o início da série. Mas para ela estar sendo caçada tanto pelo Shanks quanto pelo governo mundial, ela tem que ter algo ainda maior por trás. Por mais que Shanks não tenha chegado à ilha final, ele pode ter descoberto alguma coisa pelos próprios piratas que lá tinham, não saber de exatamente tudo, mas de alguma coisa. O Shanks é o personagem mais curioso da série até o momento, É o que a gente mais viu e menos sabe das coisas, A gente tem vários que são do mesmo tipo, como por exemplo Barba Negra, Im-sama, os próprios Gorosei, mas o Shanks em específico é um dos personagens mais queridos pela comunidade sem a gente ter nenhuma informação, Quem é realmente o Shanks? A gente não tem ideia. Por que ele tem conexões como, por exemplo, os Gorosei, Como ele se tornou Yonkou tão cedo? Afinal, ele é o mais novo a se tornar um. Então, tem muitas perguntas e poucas respostas. E ele provavelmente sabia de algo da Akuma no Mi. Tanto que ele ficou até surpreso pelo Luffy ter comido. Ou talvez ele só ficou meio pé da vida porque o Luffy acabou com a felicidade dele. E nesses diversos vídeos sobre a fruta dele ser a do Sun Wukong, o próprio vídeo recente do canal Mangaqê do Evandro, falando sobre a fruta ser um nome diferente para Gomu Gomu no Mi, ser uma fruta que consegue apagar as coisas da história, também é uma boa possibilidade. Tem a teoria do Hanuman, que acho que o Bruno Bandeira fez. Então são várias possibilidades. Eu vou deixar inclusive o canal deles aí na descrição.
com os vídeos. Mas eu vou aqui trazer uma outra possibilidade, né? A gente vive tanto em dois paralelos específicos no mundo de One Piece que talvez a gente não tenha chegado numa conclusão exata do que pode ser a fruta dele. Por mais que tenham vários chutes, várias possibilidades, por que que ela é tão importante? E eu vou misturar isso não só a fruta, mas sim o personagem Luffy do Chapéu de Palha. A gente sabe que a história de One Piece ela vive entre dois lados, né? Tem o lado das trevas, do mal, teoricamente, e o lado do bem, que é a luz. Tanto que quando vemos Zim-sama carregando os papéis de procurado, né, com a cara do Luffy, do Barba Negra, da Shirahoshi, e quando ela está de frente aos Gorosei, é perguntado sobre qual luz deve ser apagada da história. Então, é uma questão interessante isso. O suposto paralelo anterior, né, a Insama e as trevas do governo mundial, do mundo inteiro de One Piece, a questão mais próxima que a gente consegue lembrar sobre isso é o Nika, o Deus do Sol, né, que é alguém totalmente relevante hoje para a história de One Piece, porque a gente não tem muita informação, mas a gente sabe que ele foi culpado, entre aspas, por resgatar tantas pessoas, tantos prisioneiros, e ser dado como alguém sorridente, alguém feliz, né? Talvez o próprio Joy Boy. Então, por que que esses dois pontos são tão levantados em One Piece e por que que eles podem realmente se comparar um ao outro? E essa questão do apagar a luz da história, né, se realmente Nika foi apagado, né, foi dada a ordem de apagar por Im-sama, né, já que ele e os outros Gorosei provavelmente têm milênios de idade, afinal eles não parecem envelhecer. Eu já fiz uma teoria sobre, já falei sobre uma teoria na verdade, e eu vou deixar aí no card, se você quiser ver, me ajuda bastante. Continuando, né? Isso explicaria bastante sobre por que o guarda que falou sobre Nika pro Rusu foi apagado, né? Porque algo que não existe para as pessoas comuns, para as pessoas normais, não pode ser comentado. Então, por exemplo, quando eles falam sobre God Valley na Marinha, as pessoas da Marinha têm o direito de saber sobre God Valley, porque teoricamente elas são um ramo do governo mundial, mas as pessoas fora de lá, elas não podem saber da existência dessa ilha e do que aconteceu lá, porque isso é algo que ataca a instituição do governo mundial, que quer ultrapassar os limites impostos sobre eles, por eles, da história. E apesar da teoria, né, que eu já falei sobre no vídeo, da fruta do Luffy conseguir apagar, e se for ao contrário, né, já que a gente tem essa questão das trevas apagarem as coisas, da luz ser apagada, e se na verdade a fruta dele for baseada em algo que cria, né? Tanto que existem alguns deuses do sol em algumas mitologias que são responsáveis por criações de coisas, né? Podem ser diversas coisas, eu não vou listar cada uma delas aqui, mas isso daria motivo pelo nome dele e motivo pelo qual a fruta teria sido trocada de nome, né? Por mais que ela seja ainda uma fruta que estica, talvez ela possa ser na verdade referente a um deus que possui as propriedades da própria borracha, mas que consegue ainda assim fazer outras coisas, como por exemplo criar outras Akumas no Mi, né? A gente não sabe como elas foram criadas e eu quero levantar essa possibilidade aqui, por mais que seja meio maluca, tá? Eu sei que você tá olhando a tela do vídeo aí com uma cara de que esse cara tá falando, eu vou entender, mas é porque eu passei a madrugada inteira pensando nisso. Como que as Akuma no Mi foram criadas? Não é possível que isso é algo natural no mundo de One Piece. Será que todas essas raças são algo natural assim, né? Tirando obviamente as raças dos homem-peixe, dos gigantes assim, essas raças que são exatamente diferentes. Por exemplo, a raça dos braços longos, das pernas longas, será que elas realmente são naturais, né? E não modificações de linhagem? Porque a gente sabe sobre isso há pouco tempo.
Mas a história que está apagada no universo de One Piece, ela é extremamente grande e extremamente importante para a gente entender como esse mundo começou e como ele chegou no ponto que está hoje. Então, uma fruta que precede a criação de tantas outras Akumas no Mis seria algo muito impactante para o mundo. E a fim de destruir isso e impedir o crescimento da população, por exemplo, dos D, que são diretamente contra as ordens desses que na época, pelo menos, não se sabia que eram contra, mas com o tempo foi se criando, né, esse pensamento de que os D eram contra os deuses, é justamente porque eles acabaram sendo agraciados pela criação do Deus do Sol e que acabou sendo apagado da luz porque ele estava indo contra as decisões do próprio governo mundial, né? E aí isso também poderia ser relacionado à própria carta de desculpas de Joy Boy, que não pode ser apagada porque é um poneglyph e que teoricamente nunca seria lida se a Robin não tivesse sido salva lá atrás em Ohara, né? E aí, a gente indo um pouco mais longe, a gente começa a entender também por que o Wano é fechada, né? Ter alguém que é capaz de ler um poneglyph, por que ele é capaz de ler algo que diz sobre a história? Porque, obviamente, essa história que foi contada é para pessoas que eram ligadas aos D, né? A talvez esse deus do sol, as pessoas que criaram tudo nesse mundo que era a fim de lutar contra a escuridão do universo de One Piece, o governo mundial ou qualquer outra coisa relacionada. Claro, isso dependeria, né, obviamente, desse paralelo entre os dois ser real. E aí é que vem uma grande influência do próprio Barba Negra nisso, porque ele é conhecido como aquele que consegue sugar, né, o poder das Akumas no Mi dos outros. Então o Luffy seria extremamente counter, diretamente counter disso, porque não teria como ele sugar o poder do Luffy, até naturalmente ele não conseguiria. Então eu acho que isso é uma possibilidade boa, né? Afinal eu pensei diversas vezes sobre a fruta do capítulo 1037 e eu nunca achei algo que me deixava satisfeito com relação ao Luffy, né? Eu já fiz diversas outras teorias, tá tudo aí no canal, só você clicar aí embaixo em se inscrever, né? Clique em se inscrever e aí depois você entra lá e vai ver os vídeos aí. Tem uns vídeos bons, alguns não são tão bons assim, mas alguns são bons também. E eu não me não me sentia confortável em saber que uma fruta do Luffy, por exemplo, poderia ser a fruta do macaco lendário. E aí isso resolveria muitas questões. É claro que a gente tem que levantar o fato de que, por exemplo, o Luffy ele não recebe poderes elétricos, né? Ele não consegue sentir dor como os outros personagens pela eletricidade. Ou seja, propriedades da borracha. Obviamente, há limites extremos, porque a fruta do anel, na voltagem que ele próprio fala, causaria dano na borracha. Mas, né, talvez realmente isso possa ser um dos motivos pelo qual, né, a fruta do Luffy não seja da borracha, porque a borracha ela tem um limite que ela aguenta eletricidade até esse limite ser quebrado, e quando ele é quebrado, a borracha vai ser tostada pela eletricidade, querendo ou não. Então, por exemplo, por que o Luffy aguentou o fogo do Kaido, né? Ele diz ser determinação, mas a gente sabe que o Luffy tem diversas conexões com o fogo, né? Os golpes dele atuais, por exemplo, né, são de fogo. O Red Rock, né, uma pancada muito forte na cabeça do Kaido que tinha fogo. Eu vou deixar também uma outra teoria aí no card sobre um possível poder do Luffy que tem a ver com fogo. Então, assim, a gente tem diversas possibilidades e eu acho que ela não ser uma fruta que é tão especial assim, eu iria preferir
Na verdade, ao contrário, eu prefiro que ela seja uma fruta especial do que simplesmente o Luffy ser alguém escolhido, sabe? Como se ele fosse o outro governante, né? O outro soberano que foi premeditado pelos reis dos mares, né? Então, assim, o outro soberano, ele tem que ser alguém mais importante do que o Luffy é. O Luffy ele tem questões importantes dentro dele, mas pela personalidade dele, pela criação do personagem. Então, a fruta dele ser algo especial dá algo ao personagem sem tirar as próprias características dele, né? Então, uma fruta que possuía um poder de criação, talvez, né? Não exatamente direto, não é como se ele tocasse nas coisas e criasse, mas o despertar dela ainda é um mistério. As possibilidades de despertar agora com a fruta do Law e do Kid despertando aumentaram e vão aumentar exponencialmente, né? A gente sabe que as Zoans possuem um tipo de despertar muito padrão, mas as Paramécia, elas são muito específicas, né? Doflamingo e Katakuri conseguiam mudar o ambiente, né? Mudar a formação das coisas que estavam à volta deles. Law basicamente conseguia criar habilidades em pontos específicos. Kid conseguia apontar seu próprio magnetismo em outras coisas. Então, a fruta do Luffy, se você pensar em todas essas possibilidades, você não vai ver isso funcionando muito bem, né? Eu não vejo, por exemplo, o Luffy tocando no chão, o chão ficando borrachudo, e eu acharia isso, tipo, meu Deus, pô, Gear 6, tá ligado? O cara agora vai destruir todo mundo. Não, eu não consigo pensar assim. Eu acho que o despertar é algo que é um game changer das Akuma no Mi. E que faz elas serem importantes de novo. Eu já falei sobre isso. A luta da Big Mom contra os dois supernovas é totalmente diferente da luta do Kaido contra o Luffy, né? Justamente pelo despertar. Então, lá em cima no topo do domo, um deles não tem o despertar, né? Por quê? Por que esse despertar ele é tão, entre aspas, escondido? Teoricamente, a habilidade do Luffy é muito maior do que a do Kid e a do Law. Então, o que tá faltando pro despertar dele acontecer? Eu acho que é essa questão de que talvez a fruta dele possa ter um despertar mais focado em outras coisas do que propriamente numa nova habilidade de luta. Apesar de eu já ter feito, né, vídeo sobre ela ser uma habilidade de luta. Talvez eu esteja me contradizendo aqui, talvez eu esteja meio louco por causa da hora que eu estou gravando esse vídeo, mas eu tenho fé. O importante é isso. Então, eu acho que realmente ela pode ser uma fruta que, se Nika realmente usou ela tinha algo que precisava ser apagado. Ela foi apagada, e na hora de conseguir reconquistar ela, eles não conseguiram. Talvez ela ficou 800 anos apagada e eles nunca esperavam que ela fosse reaparecer, né? Existe uma lacuna muito grande de tempo que a gente não sabe o que estava acontecendo. Se as pessoas que tinham Akuma no Mi só foram sendo, né, passando de tempo e sendo apagadas, as suas existências apagadas pelo próprio tempo. Então, por que a grande era dos piratas criada por Roger é realmente o gatilho para isso tudo estar acontecendo? Então, são diversas questões. Eu acho que a fruta do Luffy ter algo importante é muito justo, e ela ser do Nika, o chamado Deus do Sol, com propriedades de criação de outras coisas. Talvez não pela própria fruta, talvez poderes dele, mas faria algum sentido, né? E ainda mais se o governo mundial não tivesse conhecimento direto sobre isso. Mas eu vou deixar vocês nos comentários agora continuarem com isso, e talvez eu esteja meio maluco, né? Afinal, como que essa fruta vai criar? Não sei. O Oda é criativo aqui, cara. Eu só tô tentando adivinhar as coisas, tá entendendo?
Então, assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve nesse canal, que você me ajuda muito e você não perde nada. Você só ganha ou dar risada na minha cara, ou você vai ganhar algum conteúdo assim, se divertido. Então, é isso. Valeu, falou. E eu fui.